Oi, professor, aqui é o João e esse é o nosso trabalho sobre análise financeira da empresa Gol com os dados de 2023 e 2024. Então, um índice rápido do que a gente vai estar falando. Eu vou começar falando sobre a análise da DMPL, o Lucas vai falar sobre a análise da DFC, a Sara vai dar a correlação entre esses relatórios, logo em seguida o Luiz vai passar 3 decisões para a DMPL e o Matias vai finalizar com 3 decisões para a DFC. Então, analisando aqui a DMPL da Gol de 2023 e 2024, a gente consegue observar uma deterioração significativa no patrimônio líquido. Em dezembro de 2023, o PL já era negativo, totalizando ali um pouquinho mais de 16 milhões de reais negativo. Esse valor ainda caiu mais em 2024, fechando o ano com um saldo negativo de 22.694.570. O principal fator responsável por essa queda foi o prejuízo líquido do exercício de 2024, no valor de 6.463.117. Esse resultado impactou diretamente os prejuízos acumulados, que passaram de 23.178.766 em 2023 para mais de 29 milhões em 2024. Mas apesar disso, ele ainda teve algumas movimentações positivas, como o benefício pós-emprego, que saiu do impacto negativo de 37 milhões em 2023 para um impacto positivo de 12 milhões em 2024, e também teve uma melhora ali nos resultados realizados de hedge, que reduziram seu efeito negativo de 360 mil, não são milhões, para 271 mil, ainda negativo, mas teve essa grande redução. A remuneração baseada em ações gerou um acréscimo de 8 mil em 2023 e de 7 mil em 2024. Mas, no entanto, essas variações não foram suficientes para reverter o cenário crítico do patrimônio da companhia aérea. Vale destacar também que a empresa não realizou distribuições aos acionistas nesse período, reforçando um foco claro em retenção de capital. Mesmo com o patrimônio líquido negativo, eles buscam mitigar as perdas acumuladas e manter a sua estrutura operacional a longo prazo. Olá, professora, aluno Lucas Gouveia. Gostaria de apresentar para vocês agora as demonstrações do fluxo de caixa. É possível analisar as movimentações destacando algumas contas com as cores vermelho e azul. Primeiramente, então, para as atividades operacionais, ela teve uma geração de caixa no valor de 2.152.723, destacando a conta Contas a Receber e Profissões, que tiveram maior impacto no exercício de 2024. Já as atividades de investimento teve um consumo de caixa no valor de 2.049.071, destacando a conta Aquisição de Imobilizado, que indica que a empresa possui um caráter de expansão e de crescimento. Antes de passarmos para a análise da atividade de investimento, é possível ver no final das demonstrações do fluxo de caixa que o exercício de 2024 terminou com uma geração positiva de caixa, comparada com 2023, que teve um consumo. Então, a variação foi positiva, no valor de 550.087, comparado com 2023, que teve um consumo de 54.200. As atividades de financiamento, é possível perceber que a maior parte dessa atividade foi financiamento de terceiros, com destaque à conta Pagamentos de Arrendamentos, da Aeronáutica. Mas apesar de gerar um saldo positivo, por conta da conta Transações por parte relacionadas, ao final da atividade de financiamento, destaca-se uma certa dependência de terceiros no passado, por parte da empresa, e a necessidade de financiar suas obrigações a longo prazo. Então, ela pagou contas antigas que havia financiado e também recebeu algumas transações por partes relacionadas. Então, conclui-se que a Gol Linhas Aéreas possui capacidade de manter sua liquidez a partir do momento em que ela consegue arcar com os custos das atividades de investimento e financiamento com o caixa gerado pela atividade operacional. Os valores da atividade de investimento são menores que a soma das atividades operacionais com as atividades de financiamento, que é possível analisar na DFC. Oi, prof, tudo bem? Então agora eu vou fazer a conexão que a gente encontrou entre BP, DR, DMPL e DFC. Então vamos começar essa análise pela DR. Então ela encerrou com um prejuízo líquido de 6,46 bilhões em 2024. Esse resultado é levado diretamente para a DMPL, impactando negativamente os prejuízos acumulados, que passaram de 23,17 bilhões em 2023 para 29,64 bilhões em 2024. Em consequência, a linha patrimônio líquido na BP permanece negativa em 22,7 bilhões, então isso demonstra um acúmulo de prejuízo. A
A gente encontrou também uma comparação, uma conexão entre a DR e a DFC, porque a DR mostra que o resultado operacional da Gol foi positivo, de 487 milhões, mas esse desempenho foi anulado por fortes despesas financeiras e perdas com variações cambiais, então ele resulta em um prejuízo final. Já na DFC, vemos que isso tudo foi compensado, então a compensação dessas perdas pelo alto volume de ajustes, gerando um caixa operacional positivo de 2,15 bilhões. Ou seja, isso mostra que mesmo com prejuízos contábeis, a empresa gerou caixa operacional essencial para manter suas atividades. A gente encontrou outra correlação entre DFC e BP. Por quê? O aumento de caixa relatado lá no BP, ele é explicado pela DFC. Quando a gente analisa especificamente a geração de caixa operacional de 2,15 bilhões e entrada líquida de 439 milhões nas atividades de financiamento. Além disso, o aumento do imobilizado ele reflete os investimentos de 1,9 bilhões na aquisição de ativos, conforme demonstrado na DFC. E tem uma pequena conexãozinha rápida entre três demonstrações. Pela conta do transporte a executar lá no BP. Ele tem relação direta com a receita antecipada de passagens, então conforme o serviço for prestado, será reconhecido como receita na DR. Além disso, a variação dessas contas é refletida nos ajustes da DFC, como entrada ou saídas operacionais. Então agora eu vou fazer uma pequena síntese de tudo isso para a gente encerrar esse assunto. Então, mesmo a Gol tendo registrado forte prejuízo contábil em 2024, a capacidade de gerar caixa operacional permitiu manter as suas atividades. Além disso, as variações cambiais e juros sobre dívidas em dólares foram os principais responsáveis pelo estado negativo, mas não significam falta de liquidez imediata. E fazendo uma pequena correlação entre as quatro demonstrações. Então, a DR revela o desempenho, a DFC mostra a saúde de caixa, a DMPL traduz os impactos no patrimônio e a BP apresenta a posição final da empresa. E uma análise interessante que a gente encontrou também é que nem sempre prejuízo contábil significa falência operacional, especialmente em empresas de capital intensível e em reestruturação, como é o caso da Gol, né? Então, seria isso. Bom, as decisões usuárias baseadas na DMPL da Gol podem ser tomadas por meio da avaliação da sustentabilidade da empresa, em que percebe que tem um prejuízo acumulado persistente. No ano de 2024, por exemplo, foi de 29.641.843 negativo, que influencia totalmente na decisão de investir ou não nas ações da Gol, porque demonstra uma fragilidade operacional, ausência de lucratividade sustentável e um risco elevado de continuidade operacional se não houver reestruturação e novos aportes. Então, essa condição afeta diretamente o valor contábil da empresa e serve como sinal de alerta para os acionistas e potenciais investidores quanto à continuidade operacional e retorno sobre o capital investido. Também pode-se tomar decisão a partir dos ajustes de avaliação patrimonial com impactos negativos, que no benefício pós-emprego passou de 37.074 negativo para 12.460 positivo. E resultado não realizado de EDGE, apesar de negativo, teve uma boa melhora de 360.777 negativo para 271.051 negativo, que esses elementos sugerem uma volatilidade nos ativos financeiros e exposição cambial. Então, além de complexidade estrutural no grupo societário, isso demonstra alta exposição a riscos financeiros e operacionais, e rebalancear ou sair do investimento para evitar a exposição excessiva às empresas estáveis é uma decisão que pode ser tomada conforme essa avaliação. E outra avaliação é do resultado abrangente total e do patrimônio líquido, que está em queda. O patrimônio líquido passou de 16.378.254 negativo para 22.694.570 negativo também. Isso novamente demonstra uma fragilidade patrimonial, baixa capacidade de geração de valor para os acionistas e um risco elevado de solvência no médio prazo. Então, com base do patrimônio líquido e na evolução das reservas, os credores e investidores conseguem avaliar se a empresa tem capacidade ou não de honrar as dívidas futuras. E um patrimônio líquido deteriorado como o da Gol pode indicar um risco elevado de inadimplência.
Então, influencia também nos acionistas, investidores, credores a não investirem na Gol. Olá, professora, tudo bem? Matias Weber aqui. Vou falar sobre as decisões dos usuários na Gol. A primeira é avaliar a sustentabilidade operacional da empresa. A geração de caixa nas atividades operacionais indica que a Gol consegue cobrir suas operações com os próprios recursos, especialmente com destaque para contas a receber e provisões. Essa decisão permite que usuários como investidores e analistas avaliem positivamente a capacidade da empresa de gerar caixa com suas operações principais, o que é essencial para a sustentabilidade no longo prazo. A segunda decisão é analisar a viabilidade de novos investimentos. A empresa investiu fortemente em 2024, principalmente em ativos imobilizados, o que indica uma possível estratégia de expansão. Com isso, os gestores podem decidir sobre novas contribuições ou projetos de crescimento, como planos de expansões ou modernização da frota, enquanto investidores avaliam se a empresa está investindo de forma estratégica e se isso tende a trazer retorno futuro. Os investidores devem observar o histórico de retorno sobre investimentos da empresa antes de aplicar recursos e comparar com outras do setor. A terceira decisão é verificar a dependência de financiamento externo. Apesar do fluxo de caixa das atividades de financiamento serem positivo, ele se deve principalmente a transações com partes relacionadas, enquanto a forte saída em pagamentos de arrendamentos aeronáuticos. Isso demonstra uma dependência de capital de terceiros para manter as operações. Os credores e analistas podem usar essa informação para avaliar o risco de crédito da empresa, ou a necessidade de revisar termos de financiamento futuro. Essa decisão deve ser implantada pelos gestores, avaliando o nível de endividamento e criar estratégias para reduzir a dependência externa, como renegociar dívidas, alongar prazos e melhorar o capital de giro.